mas nós tiramos o foco, nos preocupamos com a pandemia, vai ter mal. Nos preocupamos com tantas coisas que está por vir, que nós nem sabemos o que é, que nós esquecemos de viver a realidade. E a Bíblia diz, está clara, que Deus cuida de nós. Deus é o nosso aio, a nossa direção, o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, quando eu entrego minha vida ao Senhor, no Salmos 46, ele diz, começa dizendo, eu sou, eu escudo a tua fortaleza. Eu faço. Faço o quê? A gente está num conflito, numa guerra, mas ele faz cessar a guerra. Glória a Deus. Ele está no meio dela. Ele faz cessar, ele faz parar. Então, quando nós enxergamos que nós somos dependentes do Espírito Santo, que nós nascemos para adorar, que nós fomos criados para louvor, tudo isso, aí nós vamos chegar a um ponto positivo que nós alcançamos, tentamos alcançar a altura do varão perfeito. Então, quando nós enxergamos o sobrenatural, vivemos o sobrenatural, é claro que nós temos os nossos conceitos espirituais, também, material, que temos que viver, que é família, que é isso, é tantas coisas, mas eu não tenho que me preocupar com nada. A Bíblia diz que Deus se responsabiliza por tudo. Ele é aquele que está nos guardando, nos protegendo em todo momento das nossas vidas. Mas nós enxergamos sempre algo, como o pastor, como falar do pastor da igreja aqui, o irmão mesmo, o pastor aí falou, sobre essas decisões contrárias, né? O dever da igreja, mas não é o dever só da igreja, é nosso dever também, nosso posicionamento tem que ser esse. Sim, eu não vou jogar o processo tudo para a igreja. Claro que a igreja não tem o direito de mandar eu trabalhar. Não tem, numa pandemia dessa, como vai fazer isso? Mas eu tenho que também me posicionar e entender certas coisas. Acima de tudo, eu tenho que caminhar para o meu crescimento, buscando através do Espírito Santo, da inteligência divina, porque lá em Colossenses ele fala, eu tenho que buscar sabedoria. Em quem está essa sabedoria? Em Cristo. Onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses capítulo 2 e 2 em diante. Né? Esse versículo maravilhoso que eu sempre acho. É em Jesus Cristo que está escrito. Não é na teologia, não é em nada, porque Ele é a própria teologia. Então eu tenho que buscar esse conhecimento dentro do próprio Cristo, que nos dá esse poder de receber essa quando eu o busco. Quando eu estou na sua presença, quando eu me prontifico a fazer a sua vontade. A vontade não do homem, mas a vontade de Deus. Não é nem um conceito da igreja, é um conceito de Deus que Ele tem para nossas vidas. Ele pagou o preço por nós numa cruz do Calvário, foi crucificado para que nós andássemos como Ele, para que nós vivêssemos como Ele. E isso é o caminhar do dia a dia que você vai crescendo. Você vai caindo, vai levantando e você vai aprendendo a viver como Cristo. Aí você aprende a olhar para Ele. Por quê? Você tem Ele como seu ponto de apoio. Eu não tenho fulano, não tenho cicrano, não tenho meu gerente. Eu tenho Cristo como minha fonte de apoio. Aí eu estou passando pela luta, pela prova, que eu tive, passei por uma luta terrível e dando glória a Deus. Por quê? Porque eu sei, eu falo como Jó, no capítulo 20, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive. E na hora certa ele vai levantar e vai me tirar daqui. Então nós temos uma fé genuína, porque nós sabemos em quem nós estamos crendo. Nós sabemos em quem nós estamos, para quem nós estamos vivendo. Porque tudo é dele, nele e para ele. Não tem um outro jeito. Então quando nós entramos nesse conceito de conhecimento, adoradores, nós aprendemos a aceitar o que Deus tem para a nossa vida, porque tudo é Satanás, tudo é o cão, tudo é isso, e nem sempre é Deus tratando, é Deus provando. Você tem que ter o alinhamento com os pensamentos de Deus, para que eu possa compreender a voz de Deus. Se eu não tenho esse alinhamento, como eu vou entender Deus falando? Não tem como eu entender Deus falando se eu não estiver alinhado nos pensamentos dele. E como eu busco esse alinhamento? É no posicionamento, é na adoração dele, reconhecer a minha fraqueza, é entender que eu tenho que ser dependente, é saber que Deus está acima de tudo na minha vida. E aí eu vou aprender a andar e viver com esse Deus maravilhoso. Compartilhar com a igreja, participar da igreja. Porque mesmo quando o pastor Pedroso falou que eu sempre estive com vocês aqui, e era carregando para lá, era para cá, naquela luta toda, e hoje eu estou vendo os frutos. Isso é gratificante. Isso é maravilhoso. Eu nunca me titulei como isso, me titulei como aquilo, mas eu sempre estive compartilhando o pouco conhecimento que eu tenho para que vocês pudessem crescer. Não só vocês, outras pessoas que andaram comigo, para a honra e glória do Senhor, também está bem posicionado. Isso é gratificante. Isso é para a honra e glória de Deus. Toda honra, toda glória sempre seja dada a Ele. Mas eu
Eu fico feliz com tudo isso, entendeu? Eu podia muito bem pensar, eu vou abrir para mim, amiga, já tem uma multidão que quer andar comigo. Não, muito pelo contrário. Eu estou na presença de Deus falando assim, eu tenho que fazer o que o Senhor quer, não o que eu quero. Olha, todo dia, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então que Deus abençoe a vocês, eu agradeço essa oportunidade. Mais difícil, né? É fazer o querer e a vontade de Deus. Então, quando o povo fala que está fazendo o querer e a vontade de Deus, quando na verdade está fazendo a sua própria vontade. Né? E ainda coloca o nome de Deus. Fala que é Deus. Ainda fala que é Deus. Ele faz a vontade dele. Aí depois fala, não, eu estou fazendo a vontade de Deus. Né? Quanta ignorância, né? Porque assim, na verdade é aquilo que o pastor estava falando. A gente tem que procurar exercitar os frutos do Espírito. Né? Porque a gente tem que ver a longanimidade, a bondade, a misericórdia. A palavra do Senhor é muito clara, o Senhor quer misericórdia, não quer sacrifício. A gente tem que procurar andar em união, né? O próprio Deus, ele não nos condena, ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, né? E o ser humano, ele quer só fazer as coisas contrárias a vontade de Deus. Ele fala do amor de Deus, mas ele não faz, não pratica as obras, né, que deveria ser feita. Na realidade, aquilo que o Senhor realmente deseja de nós, né? E é muito difícil a gente parar para analisar essas situações assim, e devemos estar todos, né, unidos, porque somos todos uma família. Todos os pastores, eu acho engraçado que os demônios são tão, né? Você não vê um macumbeiro falando mal do outro macumbeiro. Você não vê. Você não vê um criticando o outro, você não vê né? Não, a gente vê o mal, eles são tão assim, sei lá. E o povo que é, segundo o povo de Deus, que deveria ser um povo que faz a diferença na terra, né? A luz do mundo, o sal da terra, ele não faz essa diferença. Ele parece ser o contrário. Parece ser o contrário. Né? A gente vê, a própria palavra de Deus diz que o povo das trevas são mais prudentes do que o da luz. E é uma realidade, é o que nós vemos hoje em dia, né? Quantas coisas erradas nós procuramos focar e tira o foco do nosso alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O nosso foco tem que ser este, sempre. Mas eu fico assim muito indignada com essas coisas e peço muita misericórdia de Deus e falo sempre para o Senhor, como Isaías fala, Senhor, tem misericórdia de mim, ai de mim que vou perecendo. Ai de mim, que sou pecadora. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele não nos condena, né? Ele está ali sempre pronto a nos perdoar. Né? Se você tiver um coração contrito, quebrantado, o Senhor não rejeita. Chega na presença do Senhor, buscar perdão da parte de Deus, Ele vai te perdoar sendo assim. Né? Veja o ladrão que foi ali perdoado. Veja quantas coisas o Senhor fez, aquela mulher, né, que estava lá para ser apedrejada, que o Senhor pegou pela mão, filha, ninguém te condena. E a gente vê hoje dentro da igreja só isso. O que tem hoje dentro da igreja? É um querendo condenar o outro, é um acusando o outro. Isso é muito ruim, isso é muito feio. Eu não vejo o Espírito Santo de Deus habitando neste lugar. Isso dói a alma da gente, infelizmente. Pastor Joel? A oportunidade fazer a vontade de Deus não é fazer a nossa vontade de Deus. Não, claro que não. A vontade de Deus é totalmente ao contrário daquilo que você quer fazer, mas você tem que fazer. Totalmente oposto. Porque se você não fazer a vontade de Deus, vai acontecer igual Jonas. Vai ser engolido por um peixe grande. E a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e agradável. Só vou ler um versículo aqui, tá, irmão? Ezequiel 37, eu quero só ler fazer menção um versículo aqui. Um profeta, Ezequiel 37, tá, irmão? Glória ao nome do Senhor. Ezequiel capítulo 37.
Aí eu pergunto para todos que estão aqui, quem é você? Osso seco ou profeta? Porque, irmão, hoje nós vivemos a do coronavírus e a epidemia dos falsos profetas. Que fala que está falando em nome de Deus e é tudo mentira, não está falando em nome de Deus, nada não. Profeta é porta-voz de Deus, irmão. O profeta não é para qualquer um, não. Profeta é porta-voz de Deus. Aí eu estava analisando o profeta Ezequiel aqui no versículo 1, e Deus leva ele para onde? Um vale de ossos secos. Ele queria ir para lá? Claro que não, meu querido. Hoje os profetas não querem não. Os profetas querem pregar em Alphaville, quer pregar só naquela igrejona grandona para ele aparecer. Não quer ir na bocada de favela, que resgatar bebum, não. Não quer nada. Aí Deus leva ele para onde? Para o vale de ossos secos, meu irmão. Deus, e o profeta, Deus ele leva o profeta verdadeiro para cada lugar que ele não queria estar lá. Mas ele está lá porque se ele não for lá, Deus vai cobrar dele. E o profeta representa o atalaia de Deus, igreja. Oséias capítulo 9, verso 8 fala que o profeta ele representa o atalaia de Deus. E o atalaia de Deus tem que falar tudo que Deus falou para ele. Porque Deus ele fala com o profeta. E o profeta vai, repreende e fala com o povo. Mesmo o povo não gostando, querendo matar ele, ele tem que falar o que Deus falou para ele. Porque se o profeta, que é o atalaia de Deus, e o próprio Deus vai tratar com ele, o profeta. Aí Deus fala aqui no versículo 1, no verso 1, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Glória a Deus. Aí Deus vai provar a fé do profeta. Deus vai provar a fé do profeta. E o profeta Ezequiel era profeta de Deus, meu irmão. Não era profeta mentiroso, não. Não era profeta boca de lata, não, meu irmão. Ali era profeta de Deus. Ia, entregava o recado de Deus, porque ele é a atalaia de Deus. Porque se nós for para Ezequiel capítulo 3, verso 16, verso 17, Ezequiel capítulo 33, verso 8, verso 9, ali fala do atalaia de Deus. Ou Isaías 21, verso 7, verso 8, verso 9, fala do atalaia de Deus. E o atalaia de Deus tem que estar em prontidão. Não tem esse negócio, está doente, está frio, está chovendo, vai, fala o que eu mandei. A minha palavra, meu querido. Não tem esse negócio de frio, doente, não. Tem que levantar, tomar sua posição de profeta e falar o que Deus ordenou. Igreja, é assim. Olha para onde Deus leva o profeta, meu querido. Por vale de ossos secos. Manda ele profetizar sobre esse vale. Porque quando Deus envia o profeta, Deus já dá autoridade e poder para o profeta lá pregar. E se tiver morto, ele coloca a mão sobre o morto e faz o morto ressuscitar em nome de Cristo Jesus. Porque ele tem poder, tem autoridade, meu irmão. Mas o que a gente vê hoje, pastor Pedro, é um monte de profeta mentiroso, boca de lata, que fica inventando um monte de invenção do inferno, satânica, falando que Deus mandou e Deus não mandou. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Eu queria só ler Jeremias 29. Quem tem a Bíblia aí? Jeremias 29, olha, irmão. Glória a Deus. Já vou passar para a pastora. Você que o profeta da casa já chegou aí. Nosso apóstolo Sebastião e a nossa bispa. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou mostrar o que aconteceu com dois profetas mentirosos que usou o nome de Deus em vão. Olha o que acontece com um profeta que usa o nome de Deus em vão. Deus me livre de usar o nome de Deus em vão. Eu estou fora. Eu já estou tão velhinho, vou usar o nome de Deus em vão. Eu quero viver mais. Porque o profeta que fica em cima do altar falando aquilo que Deus não falou, ele é réu de morte, ele já está condenado à morte. Deuteronômio 18, verso 20, ele já está condenado, meu irmão. É o que aconteceu com o profeta Hananias, em Jeremias 28, verso 15, verso 16 e verso 17. Ele inventou um monte de mentira lá, que não era verdade. Se o profeta Jeremias já tinha pregado a verdade, ele foi em cima e mentiu tudo ao contrário, que era mentira. Morreu ele. Depois de um ano, o profeta Jeremias profetizou, ele foi morto depois de um ano. E eu quero falar dois profetas que foi queimado pelo fogo aqui, rapidinho, para mim já terminar. Jeremias 29, verso 21 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de
Olaías e de Ezequias, filho de Manassés, que vos profetizam falsamente em meu nome. Está aqui, ó. Falso profeta mentiroso que fica falsificando as profecias mentirosas, falsificando a palavra de Deus, dizendo que Deus falou, mas ele está mentindo falsamente, usando o nome do Senhor. Finalzinho do versículo 21. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele ferirá diante dos vossos olhos. Olha, você viu? Os dois profetas, um se chama Acabe e o outro Zedequias. E Deus ia entregar os dois na mão de quem? Do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor é um rei cruel, ele mata mesmo. Aí o final, só vou ler só o versículo 22 e 23. E diz assim o final, o versículo 22. Eles, uma maldição, e todos os transportados de Judá, que estão na Babilônia, dizendo, o Senhor, como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Os dois foi assado no fogo, porque usou o nome de Deus em vão, meu irmão. E aquele profeta, 20:10, para me terminar aqui, já chama pastor, em nome de Cristo Jesus, tá? Apocalipse 20:10 diz assim, ó, e o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Okay, onde está a besta? A besta representa a imagem. O falso profeta é aquele falso profeta que diz onde está a besta e o falso profeta, que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então vemos aqui que os falsos profetas, o fim deles é trágico. E não demora não, viu, irmão? O falso profeta. Por isso que eu tomo maior cuidado quando eu subo em cima do altar para pregar a palavra de Deus. Eu não saio daqui não. A Bíblia fala para a gente não falar nada além do que está escrito aqui. Não ficar inventando. Não, acabou, meu irmão. Pegar numa igreja esses dias atrás aí, olha o que aconteceu. Eu preguei, aí depois o evangelista terminar o culto. Sabe o que ele fez? Ele chamou a mulher que estava lá atrás, a mentira que ele inventou. Ele chamou a mulher que estava lá atrás, a mulher veio, ele falou, Deus está abrindo uma... Ela falou, pastor, hoje eu estou trabalhando. Aí ele deu uma risadinha para disfarçar o vídeo, aí ele chegou e falou, eu estou bem financeiramente. Aí ele disfarçou. Meu, ele passou maior vergonha. Ele mentiu ali, meu irmão. Agradeço a oportunidade. Hoje vai estar ministrando a palavra para nós. Glória a Deus. A Glória nossa bispa também está com a oportunidade, em nome de Jesus. O Pai do Senhor da igreja. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar, né, a vida dos irmãos que oraram, né, porque eu estava enferma, né, com vírus, né. Aí alguns irmãos sabiam, né, orou, e aqueles que oram também, né, eu creio que o Senhor ouviu, né. Porque o Senhor é bom, né, porque nós estamos no mundo, né, não estamos livres, né. Não é porque a gente somos evangélicos, servos do Senhor, né, que nada nos pega, né. Aí as pessoas falam que vírus não existe, né, que o Senhor cura, né. Que vírus não é nada, que o Senhor cura, né? Mas não é assim, né? Porque o que tem que acontecer, seja a gente servo do Senhor ou não, acontece. Né? Não é porque a gente agiu de algum erro também, né? Que as pessoas falam também, né? Muitas pessoas falam, porque fez alguma coisa errada, né? E está enfermo, né? Mas nós sabemos que nós temos um Deus que nos cura também. Mas basta que nós temos fé, né, para que Ele cure a gente, né? Porque como os irmãos falaram, né, as pessoas, né, hoje em dia, né, elas estão vendo só o bem a si mesmo, né, nas igrejas, né? Elas não visam as almas, né? Elas não visam o bem-estar daquele, né, que está nas garras do inimigo, né? Elas não visam isso, né? Hoje em dia, né, só falam, só querem coisas para si mesmo, né? E não pensa no seu próximo, né? Então que o Senhor possa nos abençoar, né? E
e que haja, né, mais amor para com o nosso próximo, né? Porque muitas das vezes a gente pensamos só em nós mesmos, né? Esquecendo, né, que bem próximo a nós, né, tem alguém que está com fome, tem alguém que quer um abraço, né, tem alguém que quer algo da parte do Senhor, né? E muitas vezes a gente quer ir para tão longe, né? E quando perto de nós, né, tem um irmão, né, que está assim, né? Assim, longe do nosso Deus, né? E que o Senhor, né, possa nos abençoar, né? Que as obras do Senhor, né, nós não vamos se mostrar lá fora, né? Mas aqui dentro e dentro do nosso lar, né? Também, né? Porque as pessoas, né, elas estão vendo nós, né? Porque quando você menos espera, né, as pessoas estão te olhando, né? Ah, aquela é serva do Senhor, né? E faz isso e faz aquilo, né? Sabemos que não é assim que o Senhor quer que a gente seja, né? Mas que nós venhamos a fazer somente aquilo que o Senhor quer, né? Não aquilo que a gente quer, né? Porque se você faz aquilo que o Senhor quer, né? O Senhor pode dar bênção sobre a sua vida, né? Se você fala aquilo que o Senhor não falou, né? Depois grande é o preço, né, que a gente paga, né? Então que a gente possamos somente ouvir a voz do nosso Deus, né? E amar ao nosso próximo também, né? Que está tão próximo a nós, né? E muitas vezes a gente, eu não gosto desse irmão, eu não gosto daquela irmã, né? Mas é tudo um corpo só, né? Do nosso Deus, né? Então que o Senhor abençoe cada um. Nós vamos lá. Amém. Nós temos um vizinho aqui que faleceu hoje pela manhã, né? 5 da manhã. Às 5 da manhã, o nome dele é Salvador. Vamos estar orando agora em prol da família, né? Orar pelas famílias. Pastor Ailton, vamos manter a igreja em oração. Orar por aqueles que ficaram, aqueles que perderam seus entes queridos para essa pandemia, né? Não só isso, tem muita gente que também se encontra enferma e necessitando de oração. Estou orando também, nesse momento, pela Cristiane, ela está internada também, está com problema de depressão, uma coisa eu vou trazendo o nome dela Cristiane, vamos estar orando também. Qual o nome do rapaz que faleceu? Que faleceu Salvador, a família é Cida e Soberano Deus, dentro da casa, Glória a Deus. como aqui as mãos, papai, está querendo, papai, nós estamos orando sobre a vida, fica lá, os adultos, a tristeza, fica papai, retira tudo isso daquela família que está sofrendo, que está chorando, que está amargurada, ó Senhor da glória. Nós sabemos que nós temos um tempo ateu, limitado, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja entrando com providência sobre cada coração, tirando a tristeza, tirando a angústia, condicionando em cima do teu querer, em cima do teu procedimento, de te adorar, de te servir, reconhecer que nós temos um tempo determinado para tudo isso. Pai, abençoa essa família, abençoa os que choram, abençoa, papai, de uma forma toda especial a cada um deles. Nós estamos aqui unidos em oração, pedindo, clamando, papai, porque nós levantamos um clamor em prol dessa família, para que não só alguns que ainda têm dúvida de alguma coisa, que venha à tua casa te adorar, que venha à tua casa te servir, que venha à tua casa reconhecer a tua sabedoria e saber que o Senhor está no controle, o Senhor dá vida, o Senhor tira a vida, o Senhor determina todo o tempo para cada um deles, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, abençoa, acalma os corações e dá, papai, outros livramentos para que o teu nome seja glorificado. Também te pedimos pela vida da Cristiane, Senhor, que está depressiva, Senhor, que está passando por um problema difícil, está internada. Entra com providência e mostra, papai, o teu poder. Faz a tua obra, Senhor, liberta, transforma. Dai a tua proteção, dai a tua paz, não só ela, mas a família que está sofrendo, que está chorando, angustiada, ao filho que depende da mãe, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, papai, aquela mulher, abençoa a sua família, abençoa e dá vitória em nome do Senhor. Glória a Deus.
alto em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui teu servo, Jesus Cristo, que o Senhor venha usá-lo de maneira poderosa, de maneira grande, meu Deus, e nessa que o Senhor abençoe a vida do teu servo, Jesus, que ele venha, meu Deus, trazer uma palavra aí poderosa nos nossos corações, falar conosco, nós estamos aptos aí, com os ouvidos abertos para entender a sua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória. Pode ficar onde quiser. Pode ser ela para todos. Amém. Nós é bom estar aqui, né? Glória a Deus. Nós vamos contando as segundas-feiras, né? No dedo para poder estar aqui. Deus abençoe a vida do pastor Pedroso, pastor Cléo, minha família Pedroso. Deus abençoe o pastor Israel, que sempre está aqui, também acompanhando, né? E os nossos conectados, a nossa irmã apóstola Petrina, lá da cidade de Namíbia, a apóstola Ceissa também, está nos acompanhando. Deus abençoe. Irmã Márcia, lá do Vargem Grande, né, também nos acompanha. Deus abençoe em nome de Jesus e aos demais que estão conectados conosco, né? Glória a Deus. Bom, eu tinha uma palavra aqui, mas como a direção está falando sobre profetas, eu quero mudar aqui. Quero ir para Ezequiel 37 mesmo, onde o nosso amigo pastor Israel, irmão, queremos falar sobre profeta, né? Já que estão comentando sobre profeta, vamos falar sobre profeta, que é o que Deus quer fazer esta noite, falar sobre profeta. O profeta, como já foi dito, é o porta-voz de Deus, da boca de Deus. Quando Deus quer falar, ele levanta um profeta. O profeta é aquele que fala no nome de Deus. Então, Deus sempre ele quer que o profeta só fale aquilo que ele mandou falar, e nada mais. Não importa se seja bonito ou feio, mas é para falar só aquilo que ele mandou falar. Então, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37 e o versículo 3 e 4. Não, 3 até o 5. Na minha Bíblia está escrito assim, capítulo 37, versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Versículo 4. Disse-me: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Versículo 6 é o último. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Bom, irmãos, aqui fala sobre uma visão do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel ele teve uma visão. Essa visão que foi dada ao profeta Ezequiel foi a respeito da casa de Israel, que estava em ruínas. O povo de Deus estava mal, estava quebrado, estava desalinhado, estava desordenado, fora de ordem, estava confuso. Não é muito diferente dos dias de hoje. É que com essa quarentena, a maioria dos ditos povo de Deus
saíram da igreja por causa da quarentena e até agora não acabou a quarentena, então eles também não voltaram. E se acabar, eles não voltam também. Então, podemos analisar isso aqui, irmãos, esse cenário como, por exemplo, esse tempo que nós estamos vivendo hoje. A confusão que foi causada por falta de ordem. E eu quero dizer aos irmãos que Deus é um Deus que trabalha em ordem. Então o tema desta palavra nesta noite é essa. O Deus que trabalha com ordem. Você veja bem que ele dá a visão ao profeta, e o profeta começa a visualizar a ordem de Deus. Porque a visão que o profeta vê, ele enxerga um vale que tem vários ossos. Está tudo separado. O crânio, a vértebra, a costela, as falanges dos dedos da mão, dos dedos do pé, está tudo bagunçado. Então estava tudo desordenado, estava tudo fora de ordem. Mas Deus só pode trabalhar, irmãos, quando primeiro se levanta um profeta, porque o profeta é aquele que fala pela boca de Deus. O profeta é aquele que ordena com a palavra. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que a terra estava do mesmo jeito. A terra estava sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus estava ali. Porque precisava colocar a ordem. E sem o Espírito de Deus, como já disse o pastor Israel, que muitos profetas profetizam aquilo que Deus não mandou, aquilo que Deus não falou. E aí, o Espírito de Deus estava também já na terra, que estava sem forma e vazia. Isso quer dizer, irmãos, muitos caem numa confusão. Por quê? Porque alguém põe a mão, ou esse alguém ora por uma outra pessoa, e essa pessoa é curada. E quem orou, ele diz assim, olha, Deus está comigo. Não é uma verdade. Não é uma verdade. Curou, foi Deus que curou. Será que Deus está comigo todo o tempo? Quando eu digo Deus está comigo, é todo o tempo. Não é por um segundo. Porque quando nós nos reunimos, a Bíblia diz que há conselho, há profecia, há ensinamento, há louvor, há adoração, há milagre também. Quando nós nos reunimos, existe tudo isso. E Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, onde muito bem Ele entende. Então não podemos nos iludir, irmãos, com a manifestação da presença de Deus na nossa vida. Não podemos nos iludir com aquilo que é visível. Por quê? Nós não andamos pelo que é visível, palpável e carnal. Não. A igreja não anda assim. A igreja de Cristo não. Ela anda pelo espiritual. Então nós precisamos entender que Deus pode usar qualquer um de nós aqui agora para fazer qualquer coisa. Isso não quer dizer que nós estamos em ordem. Há muitos profetas que profetizam e muitos acreditam nele o tempo todo. Mas ele não está em ordem. Já foi dito aqui 2 profetas que profetizaram mentira. Deus não estava nele. Mas eles profetizaram. Eles falaram no nome de Deus. Há muitos de nós que somos enganados por espíritos enganadores, que alguém se levanta e começa a profetizar, e aquele povo, aquele rebanho, aquela igreja, passa a ser guiada, ou passa a estar sendo controlada por um espírito enganador. Porque o Espírito de Deus, porque o espírito enganador entra na pessoa, e aquela pessoa profetiza errado. Mas o próprio, acho que foi a pastora Creu, que falou, né? Ela disse assim,
no mundo, não, lá fora, secularmente, isso, as pessoas espíritas, né, macumbeiros, eles andam mais unidos do que a igreja, claro. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse mundo que nós vivemos aqui é do maligno, é a casa dele. Lógico que aqui para ele tudo é fácil. E para aqueles que é contra ele, tudo é difícil. É difícil você se levantar do lugar. Por isso que na igreja, quando a pessoa diz assim, quem quer a oportunidade? Não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Por quê? Porque existe uma guerra para você se levantar e falar. Existe uma guerra, um conflito para você sair do teu lugar e falar. Existe um conflito para você sair da tua casa e chegar na igreja. É difícil. Por quê? Porque são o sal da terra e luz do mundo, que já foi mencionado hoje também. Sabe? Então, às vezes, muita igreja passa a ser controlada por um espírito de profecia. Muitas pessoas passam a ser controladas por um espírito de profecia enganosa. Porque tudo que a pessoa vai fazer, não, vamos lá na casa do pastor Pedroso, porque lá Deus vai levantar alguém lá no culto lá para profetizar. Não, nós temos que resolver alguma coisa. Vamos lá pedir oração porque vai levantar alguém para profetizar. Mas isso é uma verdade? Deus quer usar alguém mesmo em profecia? Toda hora? Tem pessoas que revelam a igreja toda. Uma pessoa só é revelada 2, 3 vezes. Está revelando mais do que a Xerox do Brasil, do que a Kodak, do que a Fujicolor. Por isso que as empresas faliram, porque o pessoal está revelando dentro da igreja muito mais. O nosso Deus é um Deus que trabalha em ordem. Por isso é necessário que haja profetas, irmãos. Porque a Bíblia diz que sem profecia, o que acontece com o povo? O povo se corrompe. O nosso irmão presbítero Juninho sabe muito bem o que é um produto corrompido, né? Porque ele trabalha com informática, ele é um técnico de informática, e ele sabe que quando se corrompe um HD, é difícil de recuperar. Dá trabalho. Tem um processo difícil para recuperar o HD, nosso irmão também trabalha, né? Eles sabem disso, que é difícil para recuperar. Às vezes, irmão, se perde o equipamento, porque se corrompeu os dados que estavam ali, as informações que estavam ali. Assim somos nós. A nossa memória é um HD de Deus. E se deixar ser corrompido pelas coisas naturais, pelas coisas mundanas, pelas coisas seculares, fica difícil para Deus restaurar. Por quê? Porque corrompendo a memória, vai conduzir o corpo à corrupção também. Ninguém quer pecar. Mas o pecado, a Bíblia diz que ele está à nossa porta. Eu não quero pecar, mas o pecado está na minha porta. Porque eu estou no mundo onde tem pecado, ele está na minha porta batendo. Dizendo, olha, você precisa beber. Você precisa fumar. Você precisa usar droga. Você precisa jogar. Você precisa prostituir. E não é uma vez. É toda hora, irmão. Todo segundo da minha vida. O pecado está batendo na minha porta. Mas quando Deus levanta um profeta, sempre tem um profeta que Deus vai mostrar para ele, olha, Sebastião, meu servo, estava indo lá para a casa de prostituição e desistiu no meio do caminho. Ele vai vir aqui, na hora do culto, onde ele estiver, e vai trazer uma palavra nessa direção. Se ele é um profeta, se tem um profeta, por isso é necessário ter um profeta dentro da casa de Deus, porque esse profeta, ele não vai me apontar, não vai falar o meu nome, mas ele vai declarar em palavras bíblicas. Na pregação ele vai declarar aonde eu tenho que consertar. Porque foi isso aqui que foi visto. O profeta Ezequiel, ele não estava fisicamente fazendo ou vendo essa visão. Era uma visão em sonho. Deus deu para ele uma visão. Desculpe, não era um sonho, era uma visão. Deus deu para ele uma visão, irmãos.
Não era uma realidade. Deus deu uma visão da casa de Israel, dizendo para ele a situação que estava a casa de Israel. Porque o nosso Deus é um Deus que só poderia trabalhar com os judeus se eles estivessem em ordem. E o que Deus estava mostrando para Ezequiel? Olha, a minha casa está totalmente destruída. Está quebrada. Os meus servos estão divididos. Resumindo isso, irmãos, o meu corpo, porque nós juntos, eu sozinho, você sozinho, é o corpo de Cristo. Mas no conjunto nós formamos o grande corpo de Cristo. Então todos nós somos importantes um para o outro. A bispa Arlete disse isso. Às vezes, o pastor Pedroso chega e dá um abraço em alguém. Às vezes a pessoa diz, mas por que ele abraçou? Nem ele também sabe por que ele abraçou. Mas aquela pessoa que foi abraçada estava esperando. Eu me recordo como se fosse hoje, um dia, na minha terceira viagem para a Argentina, estava descendo do monte e veio uma senhora assim, que a gente já conhecemos ela, e ela disse assim, ô apóstolo, eu vejo o amor de Deus no seu coração. Aí, eu com respeito a ela, eu disse, amém. Mas na minha cabeça ficou aquele negócio, eu disse, essa irmã está doida. O amor de Deus em mim não é impossível. O amor de Deus no homem é impossível. É impossível. Não tem como, irmãos. Eu ter o amor de Deus? Não. Não tem como. Eu acho que é impossível. É um pensamento meu. E eu saí daqui do Brasil e fui para a Argentina. Chegou lá, fui pregar na conferência e eu abri a conferência. Era a vez do Brasil fazer a abertura da conferência. Eu estava lá representando o Brasil. E eu fiz a abertura naquela tarde, foi à noite. Naquela noite, o tradutor não estava, o tradutor oficial não estava. Mas tem alguns irmãos que entendem português. E aí, chamei um, eu conheço eles, ele começou a traduzir, aí enroscou. Aí eu troquei, eu disse, vamos trocar. Chamei o outro. Aí ele veio, errou também. Estava ruim. Aí troquei. O último também estava ruim. Aí ela disse assim, olha, eu vou pegar o primeiro de novo. Se errar, vai sentar. E era um senhor, que agora ele já morreu. O irmão Nestor. Aí ele veio assim, não, eu não vou errar. Aí ele veio, começou a traduzir, errou. Aí eu olhei para ele assim, ele fez assim, aí eu abracei ele encostou a cabeça no meu peito e foi embora. Aí veio o outro produtor, a gente seguiu. E ele sentou e ficou chorando. Depois, eram umas 11h30 da noite mais ou menos, quando encerrou o culto, a gente foi para a casa do apóstolo. E aí, ele foi até a casa do apóstolo, porque ele tem moto, tinha moto, ele foi até a casa do apóstolo. E ele tinha feito uma pergunta para o apóstolo uma semana antes da conferência. Ele perguntou para o apóstolo assim, apóstolo, o que sentia João quando deitava a cabeça, encostava a cabeça no peito de Jesus? O apóstolo não soube responder, ele disse, eu não sei o que João sentia. Mas ele foi lá e disse assim, apóstolo, a pergunta que eu fiz para o senhor, Deus respondeu para mim hoje. Quando aquele apóstolo Brasil me abraçou, eu encostei a cabeça no peito dele, eu senti o amor de Deus saindo para mim. Glória a Deus. Quando ele disse isso, eu lembrei na hora disso. Tá vendo? E eu estava falando que aquela mulher não estava falando a verdade. Eu não estava acreditando nela, mas era uma verdade. Por que Deus falou antes? Porque Deus sempre trabalha antes de nós. Ele trabalha preparando o caminho para uma vida futura. Então, hoje, nessa noite, por isso eu transferi para essa palavra. Porque quando Deus está dando uma direção, você tem que estar atento à palavra de Deus. Talvez você prepare alguma coisa e é de Deus. Mas Deus ele é capaz de mudar a direção daquilo que você quer fazer por um segundo.
por causa de um povo que vai te ouvir. Sabe? Então por isso que eu disse, não, vou transferir para cá. Vou falar sobre o profeta. Porque lá no monte, aquela mulher era uma profetisa. Ela me disse para mim antes de eu ir. Antes de eu ir, Deus já mostrou para ela o que ia acontecer lá. Ela é uma profetisa. Eu fui debaixo de um espírito profético. Eu fui debaixo de uma autoridade profética. Eu mesmo não sabia, mas eu estava lá debaixo de uma autoridade profética. Porque Deus queria falar com aquele irmão. Deus queria mostrar alguma coisa para aquele irmão e ele viu. E ele conheceu, enxergou. E é isso, irmãos, que Deus está falando conosco. Colocar as coisas em ordem. Deus disse para o sacerdote Eli: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa. A tua casa, eu mesmo e o meu grupo. Eu sou uma casa e o meu grupo forma uma casa. A minha casa forma uma casa familiar. O grupo da igreja forma uma casa espiritual. E eu sou uma casa de Deus. Então quando Deus diz assim, coloca em ordem a tua casa, eu tenho que analisar qual das casas ele está falando. Porque Deus falou com o sacerdote ali, põe em ordem a tua casa. Ele não estava falando da casa ou sacerdote, e sim a casa, família do sacerdote. Sua família estava desordenada. Os filhos estavam fora de ordem. E Deus só trabalha quando tem ordem. Porque Deus não é um fora da lei. Deus não é um transgressor. Pelo contrário, Ele veio para um mundo transgredido colocar ordem. Ele veio para um mundo, enviou seu filho para um mundo corrompido para tirar a corrupção. Algumas pessoas ainda retêm a corrupção dentro de si, mas Jesus veio para acabar com tudo isso. Lembra do cobrador de imposto, Zaqueu, né? Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um cobrador de imposto. E lógico, todo cobrador de imposto, até no dia de hoje, ele sempre utiliza o desfalque. Ele sempre tira mais. Ele cobra o desnecessário. E quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, pousar na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que isso quebrou a corrupção que estava em Zaqueu. Colocou em ordem a casa de Zaqueu. Alinhou o que estava fora de alinhamento. E Jesus mesmo declarou hoje, nessa noite: entrou a salvação nessa casa. Chegou a salvação para esta casa. Esta casa está alinhada agora, depois da presença dele. Mas é necessária a presença de Jesus. É necessário a influência de Jesus dentro da casa. O pastor Israel prega bonito, mas isso não quer dizer que Deus está com ele. Não, não. Ele prega bonito. Agora, para que Deus esteja com ele, ele tem que ter uma vida alinhada, em ordem. O pastor Pedroso gosta das coisas certas, não quer dizer que Deus está com ele. Deus usa ele, mas não quer dizer que Deus está com ele. Usar uma coisa e estar é outra. É bem diferente uma coisa da outra. E quando um profeta é enviado a um lugar, ele é enviado para colocar as coisas em ordem. Quando um profeta é direcionado a uma nação, é para colocar as coisas em ordem. Quando um profeta chega a um lugar, é para alinhar as coisas. E esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, de pandemia, é um período que é necessário que se levante profetas, porque Deus está alinhando o globo da terra. Não é o Brasil só. Ele está alinhando o globo da terra. É necessário que levante-se profeta. E nos dias de hoje, irmão, profeta não é bem-vindo. Não. Profeta não é bem-vindo. É um período de crise. É um período, irmãos, de escassez da palavra de Deus. Profeta não é bem-vindo. Toda a palavra profética que aparecer no dia de hoje, ela é rejeitada.
não é aceita. Sabe por quê? No dia de hoje, o que está precisando? Olha, Deus vai te levantar. Deus vai te usar. Deus vai te salvar. Deus vai te dar dinheiro. Deus vai te dar casa. Deus vai mudar a tua história. Deus vai abrir porta de emprego. Essa palavra todo mundo quer. Mas a palavra profética de alinhamento, não. Porque o povo já está sofrendo. E o que a palavra de Deus diz? O que Deus diz? O meu povo sofre por não conhecer as Escrituras. Automaticamente, irmãos, não conhecendo o conteúdo que você carrega, alguns debaixo do braço, a minha vai dentro do carro, mas alguns carregam debaixo do braço, outros na bolsa. Se você não conhece o que tem aqui dentro, não vai causar efeito nenhum. A palavra na tua mão, sem conhecimento, não vai causar efeito nenhum. O eunuco estava voltando de uma reunião, não da igreja, estava voltando de uma reunião, e a Bíblia diz que Deus, preocupado com a transformação do eunuco, pega Filipe, o evangelista, tira ele de um grande trabalho, de uma grande responsabilidade, e translada ele ao encontro, põe ele na rua, na estrada, exatamente onde vai passar a carruagem com aquele eunuco. E a Bíblia diz que o eunuco, mesmo sendo eunuco, ele estava lendo a palavra de Deus. Mesmo não sendo um homem inteiro, ele estava lendo a palavra de Deus. Mesmo não podendo reproduzir futuramente, ele estava lendo a palavra de Deus. Mesmo sendo desconsiderado pelos homens como homem, mas ele estava lendo a palavra de Deus. Ou seja, a vida dele estava desordenada, fora de ordem. Mas o Espírito de Deus estava com ele, porque ele estava lendo a Bíblia. Ele estava preocupado com a Bíblia. Ele não era homem, mas ele estava lendo a Bíblia. Ele não estava indo para a igreja, irmãos. Não estava indo para o culto, mas ele estava lendo a Bíblia. E o Espírito de Deus estava com ele. A prova é que estava tanto com ele, que a Bíblia diz que Deus se preocupou, levou Filipe para falar com um homem que não era homem. Com um homem que não estava indo para a igreja. Porém, era uma casa de Deus e Deus queria colocar a casa em ordem. Simples. Era uma casa de Deus e Deus queria ordenar aquela casa. Então Deus envia um profeta e fala com ele. Diz, você entende o que você lê? E todo mundo já sabe da resposta, e aí vai. Terminou de fazer o trabalho, Filipe batiza ele, e Deus novamente retira Filipe de cena, e o eunuco continua. Mas agora com outra vida. Porque chegou um profeta na vida dele. Entrou um profeta na vida dele, na história dele, transformando ele. E aqui estava, irmãos, o vale de Ossos Secos, totalmente bagunçado. E Deus disse, olha, assim está a minha casa, assim está o meu povo. E aí Deus agora volta ao profeta e ele diz, essa bagunça aqui pode terminar? Isso aqui pode ter ordem? Nem o profeta acreditou. Mas por isso ele respondeu, Senhor, tu sabes. Ele disse, então profetiza. Ou seja, irmãos, a ordem que precisa ser tomada ou decidida depende de uma boca profética. O que tem que ser feito depende dos senhores. O que precisa ser feito nesse bairro, no Brasil, em São Paulo, no Brasil e no mundo, depende de um profeta. Em meio à crise, em meio à catástrofe, você precisa entender que Deus é um Deus que trabalha em ordem. E Ele tirou de circulação, o próprio Deus tirou de circulação, muitos que estavam já destruídos, mas estavam profetizando. Ele colocou todo mundo para sentar e começou agora a separar os profetas. Quem sabe aqui nessa noite tem tantos profetas e profetizas. Quem sabe aqui nesta noite tem pessoas que foram levantadas por Deus
para mudar a história de alguém, para mudar a história de uma família, para mudar a história de um ministério, para mudar a história de um estado, para mudar a história de um país. Você é o profeta. Você precisa ter a boca profética. E a boca profética precisa ser tomada pelo Espírito Santo. Ou pelo Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu não sou profeta. Não sei nem pregar direito, nem ler. E o profeta é mentiroso? Ele sabe profetizar? Mas ele profetiza mentira. Ele não quer nem saber, sabe por quê? Porque o Espírito, foi o pastor que leu, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. O Deus desse século, esse que nós estamos vivendo, cegou o entendimento de muita gente. Sabe? Pela mentira. Distorcendo a realidade pelo engano. E aí existem líderes, ministérios, pessoas que são conduzidas por profecia. Irmão. Ele viciou na profecia. É correto? É correto. Mas isso é tudo, não. A profecia é parte do trabalho de Deus. A profecia não pode te conduzir. A profecia não pode, irmãos, conduzir você. Você não pode viver por profecia, você vive pela palavra de Deus. Você não depende do profeta que está profetizando todo dia na tua vida. Você tem a maior profecia na mão. Então, quando nós falamos, você precisa ser profeta, o profeta é aquele que lê a palavra e profetiza. Não é aquele que diz, você agora, Deus está abrindo uma porta, Deus está... Não. Esse profeta, ele traz muita mentira. Ele traz muito engano, mas tem muita gente. Ainda mais lá no monte, né? Onde nós vamos, o que tem de profeta, irmão. Em Israel só tinha 850. Só 850. Era 400 de Baal e 450 de Azera. Estava todo mundo lá, reunido. O pátio de Acabe, né? É um monte lá embaixo, um monte é o pátio de Acabe. Eles estavam tudo lá. Irmão, o que tem de profeta mentiroso? O pastor Zé acabou de falar. Ele estava no culto, tinha um profeta mentiroso. Só um. Mentiu na cara do... Só um. O que tem de gente, irmãos, que pensa, né? De repente o presbítero Juninho, ele fica aqui tocando, até ele já saiu fora, parou de tocar, mas ele fica aqui tocando, e aí ele diz, olha, Ele tá tocando. se eu não estiver tocando, um som não desce. Não. Deus não usa o músico, nossos dias de hoje é músico. Alguns dizem, sou levita. O levita naquela época, ele cuidava do altar, limpava a igreja, pintava a igreja, levava água para o pregador, cuidava do altar, mantinha o incensário aceso. E trabalhava hoje os levitas de hoje, são pagos, a maioria dos levitas são pagos, são profissionais da música, são pagos, anda limpinho, não quer fazer nada, nem carregar um copo d'água eles querem. Não, mas eu sou levita. Bom, a obra de Deus não depende do levita. Não depende do levita. Se o levita não tocar, como o presbítero Juninho não está tocando, um som está caindo do mesmo jeito. Não depende da música. Para ser levita tem que ser da tribo de Levi, né, apóstolo? Não tem nada a ver isso aí. Entendeu? Então, às vezes a pessoa diz, tem um profeta, você vai se apegar ao profeta? Vai dar com burro na água. Não, agora nós temos o Ministério do Louvor. Vai se apegar ao Ministério do Louvor? Vai afundar. O Ministério do Louvor não é nada, irmãos. É uma parte do culto. Eles não são nada. É parte do culto. O culto para ser completo precisa do profeta, do levita, precisa do mestre, precisa do pastor. É o principal de todo culto, é o pastor. O pastor é o cara que ordena as coisas, é que acerta tudo, alinha os negócios, tira as arestas, corta o que está mais alto, aumenta o que está mais baixo. O pastor faz isso. Por isso Jesus, ele não disse assim, eu sou o bom apóstolo. Não. Ele não disse, eu sou o bom bispo. Ele disse, sou o bom pastor. A obra precisa do pastor. Não precisa do apóstolo.
não precisa do bispo, não precisa do levita, não precisa do profeta, não precisa do cantor, precisa do pastor. Senão Jesus ia dizer assim, eu sou bom cantor. Ele diz, sou bom pastor. Porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor alinha a ovelha, ele corre risco, dá na vida, irmãos. Ele corre risco. A ovelha entra no espinhal, ele entra junto para tirar a ovelha de lá. Ele se fere, mas ele traz a ovelha. Sabe? A ovelha entra em outro lugar, ele vai lá e arranca a ovelha, ele volta ferido. Mas a ovelha volta no ombro dele. A ovelha volta tratada. A ovelha volta carregada. Mas para isso tem que ter profeta, irmãos, para apontar o pastor. Tem que ter o dom da profecia para apontar a igreja. Tem que ter o dom da profecia para apontar a direção aonde foi a ovelha. Para que o pastor possa encontrar. Porque o pastor, ele só é pastor. O pastor depende do profeta. Depende do cantor. Depende do dizimista, do ofertante. O pastor depende da pessoa que limpa a igreja. Porque ele é só pastor. Mas ele é tudo? Não. É o conjunto que fala. Mas se faltar um profeta, irmãos, infelizmente a obra não anda. Porque o pastor vai apacentar quem? Se não tem o profeta. Não tem o profeta que aponta para ele a direção, que mostra para ele as coisas, que traz para ele a direção na palavra. E já vamos encerrar. Então, Deus disse assim ao profeta Ezequiel, profeta, poderão reviver esses ossos? Ele disse, tu o sabes, Senhor. Então Deus disse, profetiza. Ou seja, começa a colocar em ordem. Profetizar é começar a dar ordem. E dar ordem, irmãos, é a pior coisa do mundo. Quem é chefe aqui, quem é dono de casa, sabe que muito bem quando você começa a dar ordem em casa, vira um fuzuê. Um dos filhos aceita, outro não. Alguns até vão embora de casa. Junta a mala e diz, está mandando muito, eu vou embora. Você então vai embora. Porque a ordem eu vou dar. Não tem outro jeito, irmão. Eu tenho que pôr a casa em ordem. O filho vai embora, ele vai ter que ir embora mesmo um dia. Um dia ele vai casar, ou ela vai casar, ela vai, vou embora, então vai embora. Eu não estou mandando você embora, eu estou colocando em ordem. Porque a casa é minha. Eu sou o pai. Eu sou o marido. Eu sou o cabeça da minha casa. Se não querem me ouvir, a porta é serventia. Vai embora. Vamos fazer o quê? Eu não tenho para sair. E Deus é a mesma coisa, pastor. Deus é a mesma coisa, pastor. Mesma coisa com Deus. Sim. Ele te chama para colocar a ordem. Se você não quer, por isso ele diz assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele chama, começa a dar ordem. Não, não. Deus, eu não aceito. Ele diz, nem eu. Desaparece. Fica na igreja, irmão, neutro. Ele não tem funcionabilidade. Está corrompido. Está com o HD dele corrompido. Ele diz, não, eu não aceito. Deus, eu não aceito essa doença. Deus, eu não aceito ficar desempregado. E Deus está pouco ligando, irmão, se você aceita ou não. Ele disse, olha, você vai ficar desempregado. Eu não aceito. Ele disse, então, você continua desempregado. Mesmo sem aceitar, você continua desempregado. Mas você não aceita, vai ficar desempregado. Vai arrumar confusão com Deus, irmão. Vai arrumar problema. Vai arrumar problema. Porque Deus é um Deus de ordem. De repente você precisa ficar onde está para que você chegue no lugar certo. José, irmãos, precisava ser preso, precisava ser traído pelos seus irmãos, precisava ser jogado na cisterna, precisava ser vendido como escravo, precisava trabalhar como escravo. Se o destino dele era ser governador. Ele precisava passar por tudo isso, mas isso era o processo. É Deus colocando em ordem as coisas. Nós queremos chegar no produto final, mas não queremos passar pelo processo. Não. O processamento, não. Nós vamos comer o bolo. Tem que pegar a farinha e já comer direto. Não põe nem no forno passar nem nada. Já pega a farinha de trigo e já come. Não, por exemplo, sal, açúcar.
manteiga, alguns colocam óleo, precisa bater, ovo, bater, pôr no forno, fermento, né? Precisa bater, pôr no forno, pôr fogo, esperar um tempo, precisa esperar o forno esquentar, para depois colocar o bolo, não pode ficar abrindo toda hora, porque ele murcha. Tem um processo, e o processo é demorado. Você quer chegar no produto final, mas não quer ser processado. Mas o profeta, irmãos, ele vem para processar nossas vidas. O profeta da palavra de Deus, ele vem para processar nossa vida. Não, hoje a palavra está sendo dura. O ovo não quer ser quebrado. Mas o bolo só vai ser se quebrar. O que Jesus disse sobre a semente de trigo? Se o grão de trigo cair no chão e não morrer, ele fica só. Agora, como é que ele vai morrer? Ele vai umedecer, vai começar a formar raiz, vai quebrar, vai desaparecer, mas vai nascer um pé de trigo, que vai trazer um grande resultado com mais trigos. Mas ele precisa morrer. E o Senhor, irmão, precisa tirar de nós o velho grão de trigo. Aquele grão de trigo que já foi processado, já amadureceu, nasceu, cresceu, amadureceu, foi colhido, está guardado. Para quê? Para quê? Esse grão de trigo precisa ser plantado para produzir outros. E como é que isso acontece? Com o processo. O processo de ser plantado. Tem que vir alguém e dizer, olha, essa semente de trigo é boa, esse é o profeta. Quando planta, esse é o semeador. Quando cresce, esse é o agricultor que cuida. Né? A Bíblia diz, Paulo plantou, Apolo regou, quem deu o crescimento foi Deus. É um processo, irmãos. E precisa do profeta para fazer isso. O profeta hoje, repito novamente, não é bem-vindo em lugar algum. Não. No período de crise, está todo mundo em crise. O pessoal fala que não tem dinheiro, mas está todo mundo reformando, construindo, comprando. Estão vendendo carro a rodo, irmãos, mas não tem dinheiro. É o período que mais... E o carro mais vendido, eu estava vendo a reportagem, é a Porsche, de 500 mil. 500 mil. A mais vendida, a Porsche. Isso porque o pessoal não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Está todo mundo reformando casa, irmãos. Eu estou trabalhando, não trabalho de pedreiro, cara. Estou trabalhando. Está todo mundo reformando casa. Colocando piso, colocando azulejo, arrumando telhado, arrumando energia, comprando rolos e rolos de fio. Um rolo de fio custa R$80. Um rolo de fio médio. Qualidade média, R$80. Só para não pode arrancar tudo e põe outro. Fora mão de obra. Um ponto de luz custa R$70. No nosso bairro. Em Santa Maria custa 150. De Santa Maria para lá chega a 180, R$200. Então é 500 pau. Ali é caro. Ali é interior. É fim do mundo ali. Ali é caro. Então quando a palavra de Deus diz assim, profetiza para esses ossos secos, ou seja, é porque ainda tem conserto, irmãos. Embora estando toda essa bagunça, há conserto. Ainda há esperança. Eu encerro aqui dizendo a vocês que se a árvore for cortada e todo mundo vê aquele tronco lá jogado, ao cheiro das águas, ela brota. Ela brota. Ela pode brotar. Sabe? E a árvore bem plantada, ninguém pode destruir ela. Nada pode destruir. Nem o fogo. O fogo queima o tronco em cima e queima uma parte da terra. Ela demora um pouco mais, mas ela nasce de novo. Se a raiz dela estiver profunda, ela nasce. Nada pode tirá-la dali. Eu ouvi alguém dizendo que uma floresta pegou fogo e os animais, todos os animais começaram a fugir, o homem fugiu, os animais fugiram, os pássaros fugiram, e o fogo veio chegando e a árvore estava lá e ele disse, dona árvore, a senhora não vai correr? Eu disse, não tem como correr daqui.
Todo mundo correu e disse, não, mas eu não posso sair daqui. Eu faço parte da floresta. Então ela foi queimada. Mas com o passar do tempo, ela disse, o fogo esqueceu que tem a raiz. Queimou-se os troncos, mas a raiz não queimou. Assim deve ser, irmãos, aqueles que estão dentro da casa de Deus. Vem o vento, vem a tempestade, vem a turbulência, vem a tribulação, você pode até ser queimado. Mas sabe de uma coisa, ainda há esperança. Se você estiver bem plantado na profecia desse livro. Se você estiver plantado na profecia desse livro, se ainda tiver profeta. E a pior coisa na nossa vida é quando você encontra um profeta que conhece a palavra de Deus. Ele profetiza na tua vida o que está aqui dentro. E daqui, irmão, não dá para escapar. O ex meu servo, ainda você resmunga e sai fora, sai falando, sai xingando, alguns acreditam e outros não. Mas a profecia daqui, essa não tem como escapar. Essa não tem como resmungar. Porque está escrito. O profeta está profetizando e a outra parte está na tua mão, para você conferir. Não dá para escapar. Então, irmãos, aproveitamos esse período de quarentena para passarmos a ter um relacionamento mais próximo de Deus. Bem mais perto de Deus. Aproveitamos essa quarentena para nós analisar a nossa vida agora num cantinho, sozinho com Deus, e colocar em ordem. Porque Deus quer te usar. Deus quer nos usar. Mas é preciso você ir para um cantinho, dar uma olhadinha em você mesmo, porque você vai ver muita gente errada. Eu que tenho um olhão grande, eu enxergo tanto erro. Mas é necessário que eu olhe primeiro para mim, irmão, porque erro sempre vai ter. É o que Jesus disse quando Judas disse, poderia pegar esse unguento e vender e doar aos pobres. Jesus disse, pobre? Pobre vocês vão ter para o resto da vida. Esse azeite é para mim. Esse perfume é para mim. Não vai dar para pobre nenhum, não. Pobre vocês têm o resto da vida para tratar de pobre. Quer tratar de pobre? Tem pobre o resto da vida para vocês tratar. Sabe? Então, esse é um período que eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que começar a analisar por onde eu ando, o que eu falo, como eu visto, onde eu sento, o que eu como, com quem eu me relaciono, aonde eu vou, o que eu estou fazendo. Ninguém, nem vocês veem quando eu saio sozinho. É nessa hora que eu tenho que saber que o meu dono está me olhando. Perto de vocês eu desvio, o pastor Pedroso não gosta disso, a pastora Clara não gosta disso, o pastor Israel não gosta, a bispa, minha esposa não gosta daquilo outro, o presbítero Julinho não gosta, o pastor não gosta. Eu consigo enganar vocês, porque eu sei que vocês não gostam, e eu faço. Então eu consigo enganar vocês. Mas o que Deus não gosta que eu faça? Esse é mais difícil. Como eu vou esconder de Deus? Para onde eu vou fugir da presença de Deus? Então, nesse período de quarentena, faça o que Deus sempre fez. Colocar a casa em ordem. O tema é Deus trabalha só em ordem. É o período que você tem para analisar a tua vida. E aquilo que você está vendo que está errado, porque você sabe o que está errado. Eu sei o que está errado na minha vida. E quando eu sei, eu preciso falar com Deus. Senhor, me ajuda a me livrar disso. Me ajuda a sair disso. Paulo disse, todos os dias, estou crucificado com Cristo. Todos os dias. Todo minuto da minha vida, cada segundo, eu estou crucificado com Cristo. O pecado bate na minha porta e eu até quero ir, mas eu estou na cruz. Eu não consigo ir porque eu estou preso na cruz. Eu não vou sair da cruz. Eu estou preso em Cristo na cruz. Eu não vou sair de lá. Ah, irmão, mas eu sou tentado. Isso é normal, irmão. Você ser tentado, você é tentado com imagem, você é tentado com som, você é tentado com tato, você é tentado com paladar. Normal. Não tem como nós não sermos tentados. Somos tentados. Mas colocar a casa em ordem
é dizer assim, olha, Senhor, eu estou vendo, mas eu não vou olhar mais. Ah, mas os meus alunos não sabem, mas eu vou fazer de tudo para não olhar. Eu estou ouvindo, mas eu não vou gravar. Não, mas você vai continuar ouvindo. Não, eu vou continuar ouvindo, mas eu não quero gravar isso. O presbítero Juninho vê tanta coisa na internet. Agora, para ele não ver, ele tem que parar de trabalhar. Você vai parar de trabalhar, pastor? Não. Você tem que continuar vendo, né? Você tem que continuar vendo, mas ele tem que saber, irmãos, que ele vê, mas não pode usar. Não pode ter para ele. Sabe? Nosso irmão também. Né? Vê, as pessoas chegam lá oferecendo aparelho para ele, ele podia até comprar. Mas ele sabe que o cara é um nóia. O desejo às vezes até vem, porque é muito bom o aparelho, ele podia até comprar. Ele não compra, sabe por quê? Porque ele sabe que o dono dele está vendo. O dono dele está vendo. Não tem como ele fazer isso. Ele pode fazer. Não é proibido ele fazer. Ele pode fazer. Mas o que proíbe ele? Ele está na cruz. Por isso que a Bíblia diz, todos os dias estou crucificado na cruz. Estou retido na cruz. Eu não posso sair. Mas a vontade de sair está em mim. O que me segura na cruz? Cristo. O meu relacionamento com Cristo me prende na cruz. Se eu não relaciono com Cristo, cada vez que eu leio a Bíblia, eu estou tendo um relacionamento com Cristo. Estou produzindo resultado. Se eu me afasto da Bíblia, eu fico solto da cruz. E a pior coisa é você descer da cruz. Porque para voltar, irmãos, dói muito. É difícil voltar. Quase que impossível. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Vamos de pé, vamos orar, entregar isso ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, grande é o Senhor. Obrigado, Senhor, por essas palavras que nós devemos em todo momento nos consertar. Oh, Senhor, agradeço, Senhor, por essa nação que está nos ouvindo, meu Pai. Abençoa elas também, abençoa todos. Leva-nos para casa com aquela segurança que eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Coloca as mãos assim. Que o amor do nosso único Deus, que a misericórdia e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, único, suficiente Salvador da nossa alma, que a união e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, sejam todos abençoados, todos digam amém. Amém.